Hoje na bancada, a Air Fryer da Unvox, a ARF 1250, com uma janelinha na parte superior para enxergar os alimentos lá dentro. Eu sou Cirilo Cavalli e vamos passar pelos principais detalhes do que vimos nessa avaliação. Vamos lá? Eu imagino que muita gente não conheça a Unvox, pelo menos na área de eletroportáteis. São muito mais conhecidos pelos equipamentos de som, mas assim mesmo já estão com vários produtos diferentes. Só de air fryers tem 8 modelos diferentes. Este aqui é um bem diferente pelo fato de estar com a janela na parte superior, coisa que não tem em muitas marcas ainda. Pode ser que pegue, pode ser que não, pela dificuldade tecnológica que tem nesse processo. Já vamos entrar nesses detalhes. Nós vamos começar falando do design em si. O conjunto é quase inteiro preto, num plástico mole, polipropileno, que normalmente usam em air fryers. Hoje, no topo é fosco, mas o resto é todo lustroso. A parte da janela é um acrílico fumê, e quando está desligado, quase que nem é aparente. A junção aqui nos lados ficou boa, só ficou uma deformação considerável no plástico preto, onde você tem que dar um reforço para essa peça de acrílico. Assim mesmo, só vai ver quando bater a luz, mas no geral, na união das peças, ficou um produto bem acabado. Algumas partes que incomodaram foi na alça, e essa eu diria que foi um erro grave, porque a peça aqui, ela parece que está solta, seja no movimento horizontal ou no movimento vertical. O encaixe ali ficou com uma folga grande. Isso não gera só um problema de acabamento, mas também de usabilidade. Quando eu tiro o cesto e o coletor, dependendo do movimento, eu bato o cesto no topo da cavidade. Isso não é nada bom. E também, nesse encaixe aqui, ele acaba quase encostando no coletor. Claro que também é outro problema, você faz o cesto muito grande, daí não tem muita margem aqui para entrar. Fora isso, o coletor e o cesto estão bem feitos, tem um material de antiaderente agradável, uma borrachinha para não ficar batendo no coletor, o cesto. A cavidade é toda plástica, numa peça só, está ficando cada vez mais comum isso, fica bom, e a longo prazo não vai ficar com um monte de manchas, como no galvanizado muitas vezes fica. Outro ponto que não agradou no design é na questão da serigrafia. É algo mais visual, mas assim mesmo, ficou meio opaco, a fonte parece meio torta, meio esticada, não agradou o visual. No topo também tem um LED para indicar quando o conjunto está funcionando, e aí os dois seletores, que estão com design simples, nada demais. A marcação deles poderia ser um pouco melhor para enxergar onde está a posição, mas atende. Vai de 0 a 30 minutos o seletor de tempo, e vai de 80 a 200 a temperatura. O seletor de tempo é um pouco duro para voltar. Eu sei que muita gente diria para eu não fazer isso, mas não tem problema, é a mesma peça que utilizam em forno, gente, para fazer o ajuste fino de tempo. Às vezes a gente tem que ir ou voltar. Não é toda hora que você vai fazer, mas assim mesmo para voltar muita gente vai ter dificuldade de fazer isso. Apesar de a gente ter o acrílico aqui na frente, não é oco por dentro, tem um vidro que protege de respingos subirem por aqui, então fica uma cavidade totalmente fechada onde a gente enxerga, o que é ótimo. Se ficasse aberto ia dar várias complicações. E depois fica a resistência e o ventilador mais para trás. Ali também fica a caixa de iluminação, que por sinal está numa posição que eu acho está comprometendo o desempenho. Assim mesmo, ela fica bem visível na parte superior. Até aproveitando esse gancho, vamos falar de desempenho. A unidade bate 200 graus, mas basicamente é o pico de temperatura dela. Quando você está querendo programar em 200, ela vai ficar na média perto de 190. Agora, quando você coloca um alimento lá dentro, dependendo da quantidade de umidade que tem o alimento, ela não vai bater mais seus 190 e vai ficar aí perto de 175, nem chega a 180. Isso comprometeu o teste de consumo, porque o teste que a gente faz é na média em 180 graus, e aí só deu para fazer em vazio, não deu para fazer com o alimento. Em termos de consumo, não ficou muito alto, ficou perto de 0,66 kWh,
na média de conjuntos deste tamanho, mas não deu para ver exatamente esse consumo devido à limitação de temperatura. Por sinal, falando deste tamanho, o conjunto é declarado com 5 litros, mas não deu 5 litros, eles estão medindo só o coletor. O coletor em si deu 4,5 litros até a boca. Não sei como se me erra 500 ml num negócio tão pequeno como esse. Assim mesmo, pegando o cesto, que seria a área útil, ficou perto de 3,5. Além disso, o cesto é bem alto. Então a gente tem uma área pequena, que afeta consideravelmente preparar muitos alimentos. Por exemplo, batata frita. Você vai acabar acumulando um monte aqui dentro e aí dificulta o fluxo interno. Por sinal, falando de batatas fritas, o resultado foi consideravelmente abaixo da média, já esperado porque batatas fritas precisa trabalhar em temperaturas altas com bom fluxo. Aqui você tem uma fresta bem pequena para trazer o ar pelas laterais e vir por baixo e não está batendo 200 graus. Levou mais de 27 minutos, uma das que foi mais lentas no processo, e quando entregou, não estava homogêneo, não estava muito crocante. Quando preparando pães de queijo, ela também demorou mais que a média, ficou em torno de 13 minutos, quando fazendo em 160 graus, que atingiu um resultado um pouquinho melhor, e perto de 12 quando preparando em 180. Ainda assim, para ter um pouco mais de homogeneidade, recomendaria fazer em 160 graus. Agora, quando fazendo carnes, ela conseguiu sair um pouco melhor, colocando pelo menos a carne no centro, dá espaço para ter um fluxo nas laterais e ela tem uma boa quantidade de vento, então conseguiu distribuir um pouquinho melhor e em 10 minutos a gente teve a carne pronta. Ainda mais dourado em cima do que embaixo, mas nada muito diferente do que algumas air fryers razoáveis que estão no mercado. Diria que o alimento, quando está no centro e em pouca quantidade, ela vai conseguir brigar quando não há temperaturas muito altas exigidas, mas de uma maneira geral ela está consideravelmente abaixo da média. Se você for olhar a estrutura, o ventilador fica um pouco mais para trás, o sistema de iluminação está atrapalhando um pouco o fluxo de vento. Se você pensar que a cavidade ocupa todo o espaço e o ventilador estando mais para trás, você já não tem um fluxo homogêneo. Não dá para ter certeza, mas provavelmente essas variáveis estão impactando consideravelmente. A unidade tem 1.400 watts de potência, tanto em 127 como em 220. O plug é de 20 amperes para 127 volts e 10 amperes para 220. A unidade é uma das mais ruidosas que a gente já viu por aqui, perto de 60 dBA. Poucas air fryers são tão ruidosas, esperava-se menos de um conjunto tão pequeno. Agora, na questão de limpeza, alguns pontos positivos, alguns deixaram a desejar. O antiaderente do cesto é bom, suportou até a bucha do antiaderente tranquilamente. Assim mesmo, recomendaria a bucha laranja, porque o coletor é mais frágil. Ele chegou a riscar com a bucha do antiaderente, então vale usar uma bucha só para os dois. Internamente, cavidade plástica é simples de limpar, mas deixar uma borda ressaltada aqui, o que atrapalha consideravelmente. Se tiver alguma coisa aqui dentro, ela vai acabar acumulando nessa borda. O vidro em cima protege a área superior de entrar qualquer respingos. Tem uma borda plástica ao redor dele, e aí vai ser um pouco mais chato de limpar. E a área da resistência, sempre é chato de limpar essa parte. Não tem nenhuma air fryer que esteja muito boa nesse quesito, mas assim mesmo aqui ficou um pouco pior por causa da área de iluminação, que daí dificultou ainda mais o acesso lá dentro. Os parafusos de coletor estão numa boa altura, dá para deixar o cesto de molho sem encostar nos parafusos, e é importante isso, gente, porque se você deixar de molho encostando nos parafusos, vai ter sinal de ferrugem rapidamente nessas áreas. Seja em cima ou embaixo, a gente já está vendo sinais de ferrugem. Vale um cuidado extra na limpeza externa, todo o plástico lustroso aqui vai riscar com facilidade, e o acrílico também, e daí com o tempo riscando aqui fica bem feinho. Internamente agradou a iluminação, você vê muito bem o alimento lá, dependente do ângulo. Então tem aquelas janelas na frente, você tem que meio que se abaixar para ver. Aqui não, olhando de cima para baixo fica bem prático, um ponto positivo, e a iluminação no geral é boa.
É importante cuidar na limpeza do cesto para não perder a borrachinha que fica aqui atrás. Ele passa muito próximo do coletor e perdendo, com certeza vai remover o antiaderente rapidamente, porque essas porcas atrás são bem grandes. Pelo menos não cai tão fácil, mas imagino que com o tempo isso ele vai desgastar e vai acabar danificando. Na questão de segurança, o conjunto aqueceu pouco acima do esperado, principalmente no lado direito, chegou a bater 94 graus, gente. Diria que é até bom evitar tocar naquela área quando o produto está preparando algo em 200 graus. O acrílico aqui na frente não esquentou em excesso, cria-se uma bolsa de ar com a proteção ali do vidro, então interessante, não esquenta demais. Algo para também se preocupar um pouco é com a chaminé, tem uma proteção aqui atrás para não bloquear, mas assim mesmo vale deixar um espaço extra, não chegar com a parede muito próxima, porque bate 166 graus aqui. O cabo de alimentação tem um bom tamanho, acima de 1 metro. Ele não tem nenhum alívio aqui embaixo, mas como o cabo é bem grosso, acho que não vai ter nenhum problema a longo prazo. Os 4 pezinhos de borracha seguram a unidade bem sobre a mesa, para abrir e fechar sem deslizar à toa. Por sinal, quando eu abro a unidade, ele desliga a resistência e o ventilador. Não vai desligar o timer, porque ele é eletromecânico, normal, em todos esses produtos analógicos é assim mesmo. Mas, basicamente, esses são os principais pontos da segurança do conjunto. No geral, é um conjunto que está com desempenho consideravelmente abaixo da média. O design é razoável, a janelinha diferencial que pode ser interessante. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito. Claramente a empresa focou muito em custos, o preço dela é bem baixo para um produto que tem uma janela, vidro ali por dentro. Vejam os preços aqui embaixo, gente, junto com a avaliação completa no site da Arpig. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do conjunto. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muita coisa legal vindo pela frente. Eu parando por aqui. Tchau, tchau.